Oi, meu nome é Júnior e ainda não sei quem é o protagonista desse livro. Eu já contei aqui pra vocês, no meu primeiro vídeo no canal, minhas aventuras pra achar uma versão de capa dura e luxuosa de A Cor Púrpura, que é meu livro favorito. Se você não viu esse vídeo ainda, tá aqui em cima no izinho, corre lá pra ver. É um livro fantástico, que eu acho que é leitura obrigatória pra todo mundo. Mas enfim, nessa minha busca, eu achei um box que está sendo vendido no Brasil, que vem com 3 livros. A Cor Púrpura, O Ódio que Você Semeia, que é outro livro que eu adoro e li no Kindle, então não tem a versão física. E o terceiro livro é O Sol é para Todos, um livro que eu já tinha ouvido falar, eu acho que todo mundo que consome cultura norte-americana já ouviu falar, porque ele é um livro muito importante por lá, infelizmente pouco lido no Brasil, mas que eu nunca tinha tido interesse de pegar para ler, só que o box estava muito caro. Aí eu falei, bom, vou ler O Sol é para Todos na versão digital, se eu achar que compensa, eu corro lá e compro o box. E no final de todo o vídeo eu peço para vocês me indicarem livros para ler. E num desses vídeos a Bruna Souza, nossa inscrita, indicou O Sol é para Todos e eu falei, vou juntar o útil ao agradável. O livro que eu já queria ler, uma indicação da Bruna, aliás, que indicação, sério, que indicação maravilhosa, e vou ler e vou trazer pro canal. Então essa semana eu comprei O Sol é para Todos no Kindle, a autora é a Harper Lee, o livro foi lançado em 1960 e a história se passa em 1930. Logo que foi lançado, já no mesmo ano, o livro ganhou o Pulitzer de melhor obra de ficção e 2 anos depois ganhou uma versão cinematográfica que ganhou 3 Oscars, inclusive o de melhor roteiro. Como eu disse, esse livro é muito importante nos Estados Unidos, é assim, leitura obrigatória nas escolas, igual Dom Casmurro é aqui pra gente. E o filme passa todo ano no feriado de Ação de Graças, que é um filme muito cultuado também, um dos dramas favoritos norte-americanos. Só que apesar de ele ser tão conhecido lá fora, eu não sabia qual era a história. Eu tinha uma noção de qual era o tema, que era sobre racismo, até por causa desse box, já que ele vinha junto com A Cor Púrpura e O Ódio que Você Semeia, que são 2 livros que tratam muito bem sobre racismo, mas eu não sabia qual era o plot, quais eram os personagens, não sabia nada, não li sinopse, fui cego pro livro. Isso foi muito bom, porque me deu uma visão de fora da história, sabe? Me permitiu ser surpreendido até com as coisas mais simples. O livro é narrado na primeira pessoa do passado, pela Scout, uma menina que começa o livro com 6 anos, termina com 8, e ela mora com seu pai, Atticus, e seu irmão, Jen. E ela é mais uma das famílias brancas que moram na cidade de Maycomb, uma cidade extremamente tradicional, daquela onde todo mundo conhece todo mundo dá notícia de tudo, esse tipo de cidade mesmo, que o Brasil tá cheio, todo lugar tá cheio aparentemente. E a mãe da Scout morreu quando ela tinha apenas 2 anos, então a figura materna que ela tem é a funcionária da casa, Calpurnia, que é uma negra que trabalha lá há muito tempo, antes dos pais se casarem, trabalhava na casa dos avós, então assim, ela é tida como alguém da família já e indispensável ali para a vivência deles. O que muito se vê quando a criança está narrando a história é meio que um amadurecimento da visão da criança, e isso não acontece nesse livro. A gente realmente vê a história pelos olhos de uma criança de 6 a 8 anos de idade, então assim, durante muito tempo você continua sem saber qual é o plot, porque parece só que ela está contando várias aventuras dispersas que ela viveu com o irmão e com o amigo dela durante o verão, e você não entende exatamente para onde que a história está indo, o que a história vai contar. Uma dessas aventuras, na verdade a favorita deles, é que na rua da casa deles mora a família Hadley. A família Hadley mora num casarão, meio tido como a casa mal assombrada da vizinhança, sabe, que toda vizinhança tem, e é composta pelo pai, a mãe e o filho, Arthur Hadley. Só que esse filho, ele vive recluso, ninguém vê o homem há muito tempo. E nisso surgiram várias lendas urbanas em volta dele. Então as crianças acham que ele é um maníaco que tentou matar a mãe, tentou matar o pai e que sai à noite para espiar a vizinhança. Então assim, tem várias lendas urbanas e durante um bom período eu pensei assim, ok, é sobre isso que o livro vai se tratar. Mas não era. Acontece que o Atticus, que é pai da Scout do Jen, é advogado e ele é indicado pelo tribunal para defender um caso muito importante, de um negro que foi acusado por uma família branca de tentativa de estupro. A família, no caso, está longe de ser uma família tradicional de Maycomb. Eles são uma família tida como meio que escória, meio que ralé. Eles vivem na pior parte da cidade, do lado do lixão, e sobrevivem do que eles pegam no lixo, porque o pai recebe cheques da assistência social, só que ele gasta tudo em bebida, e os 7 filhos acabam precisando dar um jeito para comer. E são conhecidos por não tomar banho, por não frequentar a escola, ou seja, tá longe de ser a família exemplar. Mas eles têm um trunfo, eles são brancos
e o acusado é negro. Acontece que a partir do momento que o Atticus é indicado para tomar esse caso, ele aceita, porque ele fala que se ele não aceitasse, ele seria uma pessoa horrível e não teria como andar de cabeça erguida e nem olhar nos olhos dos filhos. Só que isso traz para a família dele muita coisa ruim. A sociedade tão tradicional de Maycomb se volta contra ele, acusa ele de ser amigo dos negros e defensor de negros e começa a atacar eles com palavras, sabe, com fofocas. E como eu disse, você vê tudo isso pelos olhos da criança. Então muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Então isso cria grandes momentos de tensão, como em um momento que o pai dela tá na cadeia, protegendo o Tom Robinson, que é o acusado, e chega um grupo lá que aparentemente quer linchar o Tom Robinson. E a Scout entra na frente e começa a conversar com o grupo. Ela não percebe o que está acontecendo. No livro não fala o que está acontecendo nesse momento, sabe? Mas o pai dela sabe, o Jen sabe, você sabe, só ela que não percebe. Então é muito interessante a maneira como a história foi contada, de ter realmente esse passo à frente do narrador. Você tem a maturidade, ele não. E ele não é um livro feito para criança, já adiciono. Hoje em dia, ele é datado, ele tem termos que não deveriam ser utilizados, ele aborda assuntos de maneira que talvez pudessem ser melhor abordados. Então, assim, ele é um livro que você tem que ter um certo amadurecimento para ler, para entender o contexto histórico e ver que mesmo assim ainda é uma história muito relevante e muito potente e muito importante. Acontece que eu pensei que o protagonista da história era a Scout, porque ela está narrando. Pensei que era o Arthur Hadley, que é o recluso que fica lá na casa, que eles chamam de Bull Hadley, que é o nome que as lendas urbanas dão para ele. Pensei que era o Tom Robinson, o acusado. Não é nenhum desses. O protagonista é o Atticus. O livro é sobre o Atticus, o advogado branco que se opôs a toda a cidade para defender um homem negro acusado injustamente. Eu digo injustamente, mas isso também a gente não sabe durante o livro. A gente vê o que a Scout vê, a gente sabe o que a Scout sabe, e a Scout não sabe se ele é injusto. A Scout mal tem uma ideia do que é racismo. Então você vai descobrir isso na hora do julgamento, quando apresenta o caso, e mesmo antes da Scout perceber, você percebe o quão é discrepante, sabe? O quão é absurda a história. Aí você fala, ah, isso é spoiler. Não. Primeiro, não vou contar o resultado do julgamento. E segundo, o julgamento não é o ápice do livro. Pode até parecer, já que é a história do advogado defendendo um negro, você pensar, vai acompanhar, né, o julgamento até o final. Não, não é isso que é a proposta do livro. O ponto alto do livro não é esse. O julgamento é só um acontecimento no meio do livro, na verdade da metade pro final. Essa é a sinopse do livro, meio sem spoiler, meio que sem nada de importante. E eu também assisti o filme ontem à noite, depois que eu terminei de ler o livro. E o filme é uma adaptação muito bem feita. Muitas partes parece que foram escritas linhas por linha, sabe? Seguindo o livro e transcrevendo para o roteiro. E todos os eventos importantes do livro estão presentes no filme. É um filme muito antigo, então tem um ritmo diferente que a gente não está acostumado. É em preto e branco. Então, assim, você vê que é um filme que você tem que ter uma certa relevância para assistir. Não é um filme que você vai parar e ele vai te prender ali. Não, você tem que querer assistir, mas vale a pena. Sobre a obra em si. Depois que eu peguei para ler O Sol é para Todos, quando eu fui comprar na minha pesquisa, eu vi que o livro tinha uma continuação. E enquanto o livro original foi lançado em 1960, a continuação foi lançada em 2015. Eu fiz as contas e falei, gente, tem alguma coisa errada. Tá, que muitos autores vêm revisitar as obras dele tempos depois, quando o boleto bate na porta, quando o agiota chega e aí você escreve ou quebra a perna. Mas aí depois de ler, aí eu li o livro, né, pra não pegar spoiler de nada, e depois de ler eu fui procurar sobre essa continuação, pra ver se eu ia ler ela, e descobri que não vou ler. É uma história muito complicada. Aparentemente a Harper Lee, que é a autora de O Sol é para Todos, e esse foi o único livro que ela escreveu, tinha uma ideia de fazer um romance meio que autobiográfico. Ela queria representar o pai dela naquela história, no personagem do Atticus, e mostrar alguns detalhes de um caso que ela se lembrava da sua infância. E aí ela escreveu um livro, mandou para a editora, só que a editora falou, então, tá uma merda. O livro era do ponto de vista da Scout, só que era uma Scout com 20 anos, sei lá, reencontrando o pai e tendo flashbacks do passado. E a editora falou, não, você pega esses flashbacks, desenvolve, pega esse resto e esquece. Deixa pra lá. E depois de mais 2 grandes reedições, o livro nasceu e se tornou essa obra-prima que a gente conhece, que assim, é de grande relevância, sabe? É uma autora que escreveu apenas um livro e é considerada um dos maiores clássicos de todos os tempos, então,
Que competência, né? Só que depois disso, a Harper Lee não escreveu mais e falou que não tinha intenção de publicar mais nada, porque já tinha falado tudo o que queria sobre os Estados Unidos, sobre a sociedade dos Estados Unidos, em O Sol é para Todos. Mas algumas pessoas atribuem o fato dela não ter escrito mais nada ao fato da sua editora ter se aposentado e dizerem que ela não conseguia escrever alguma coisa boa sem a sua editora. Então isso é bom pra gente ver que como um livro, apesar de levar o nome do autor, muitas vezes não é uma coisa de uma pessoa só. Além de existirem os autores fantasmas que a gente sabe, né, que escrevem todo o livro e é assinado por outra pessoa, ainda existe o trabalho da edição que é muito grande. Não tem como a gente ver a quantidade de coisa que é editada, mas provavelmente é muita coisa. Continuando, acontece que dizem que a Harper Lee deu vontade de publicar o manuscrito original, a história original, que se passava 20 anos no futuro, da Scott contando a história. Só que o que acontece? Enquanto em O Sol é para Todos, o Atticus é o herói da nação, ele ficou conhecido na cultura pop americana como um herói, um ícone, um símbolo antirracismo. No livro original, ele era o oposto contrário. A Scott falando como ela tinha uma visão errada do pai dela, que na verdade é um racista, preconceituoso, um ex-membro da Ku Klux Klan, sabe? Então assim, é totalmente o oposto do personagem que a gente conhece. E dizem que esse personagem, esse Atticus da primeira versão, era um retrato fiel do pai dela, que foi quem ela quis representar nesse livro. Acontece que a irmã mais velha dela nunca deixou ela publicar o original como se fosse uma continuação, e esse livro se perdeu, esse original se perdeu pra lá. Só que quando a irmã mais velha dela morreu aos 103 anos, a advogada foi lá e convenceu a Harper Lee a publicar o livro que virou essa continuação. Vá e coloque um vigia. Basicamente, uma continuação que pega o personagem principal do primeiro livro, que é tido como um herói, e transforma ele numa pessoa horrível, detestável. Então, assim, todas as mães que colocaram o nome dos filhos delas de Atticus nos Estados Unidos para homenagear aquele personagem tão importante, tão sensato, agora descobrem que o Atticus, na verdade, era um racista, que aquilo era só a visão que a Scott tinha dele. Eu sou super a favor de que, o personagem é do autor, o autor faz o que quiser com ele. A gente não conhece o personagem, o autor conhece o personagem. Mas nesse caso, o cara virou ícone pop. O cara virou um patrimônio da literatura mundial. Você vai e pega e destroça ele, transforma ele no completo oposto daquilo tudo que ele representa. Cara, o mundo não precisa de mais vilões, o mundo precisa de mais heróis. Então você vai pegar um herói e transformar em vilão... Infelizmente, pra mim não dá. Eu entendo que ela é a autora, que a Harper Lee é a autora, que talvez foi essa visão que ela teve pro Atticus desde o início, mas você lançar isso a essa altura do campeonato, com a proporção que o livro tomou, é um tiro no pé. Claro que toda essa intriga familiar eu não tava lá pra ver, né? Eu tô contando que foi noticiado pelo biógrafo oficial da Harper Lee, em uma entrevista que ele deu, e assim, é meio que tititi, meio que matéria de revista de fofoca, mas mesmo assim, esse livro eu não vou ler. Eu vou continuar com o Atticus do primeiro livro, que era um personagem relevante, que era um personagem importante, que é um personagem que fez a diferença na minha vida. Esse Atticus reconstruído da maneira errada, eu dispenso. Você pegou um manuscrito de 55 anos atrás, desenterrou ele e publicou como uma continuação, era melhor ele ter ficado enterrado, tá? A importância de dar faxina na sua casa, querida, talvez te dá um livramento e jogue isso fora. Isso é o que eu posso falar sem spoiler. Então se você não leu o livro e quer ler, tem interesse de ler e não gosta de spoiler, tchau. Curte esse vídeo, compartilha, manda para as pessoas, manda para os seus amigos, por favor. Eu queria tanto ver esse canal grande, eu queria tanto ver esse canal com muitas visualizações. A gente faz com tanto carinho, tanto amor, tanto eu quanto a Letícia. Então, por favor, dá essa moralzinha aí embaixo, comenta o livro que vocês querem que a gente leia. Tá vendo? Não é da boca para fora, eu leio mesmo e trago aqui para vocês uma análise mais completa possível, tá bom? Então, quem não gosta de spoiler, beijo, tchau. Pronto? Tá. É muito triste você ver que um livro de uma história que se passa em 1930 e que foi escrito em 1960 continua atual. Porque quando chega o julgamento, você vê que o acusador, o Zil, que é a família acusadora, tá mentindo descaradamente. Na verdade, a menina tentou beijar o Tom Robinson, que era mal visto na sociedade da época, uma branca beijando um negro. O Tom Robinson era casado, não quis. Nisso o pai da menina chegou, viu eles atracados e foi lá e desceu o couro na menina, bateu muito na menina e o Tom Robinson correu.
E isso fica provado quando eles veem que a menina apanhou de alguém canhoto. E o Tom Robinson, na verdade, tem o braço esquerdo imobilizado. Ele perdeu todos os movimentos do braço esquerdo no acidente. Então, só que apesar de você ver esse julgamento com tudo a favor dele, você sabe qual vai ser o resultado, sabe? E isso é triste. Porque, sério, o livro foi escrito em 1960. E até hoje você sabe a desigualdade das coisas. Você vê o que a nossa sociedade avançou num assunto tão importante quanto o racismo. Então, você vê que tudo no julgamento está apontando que o Tom é inocente. O Tom é inocente. Mas você não fica surpreso nem um pouco quando o júri declara ele culpado e condenado à cadeira elétrica. Só que aí o Atticus fala que vai entrar com recurso, né? Só que enquanto o Tom está na cadeia, ele está lá se exercitando e correndo, e ele decide tentar fugir. Aí ele corre e tenta escalar a cerca. E até fala no livro que o Atticus fala que ele se cansou dessa justiça injusta dos brancos e decidiu tentar a sorte no mundo. E aí ele é abatido a tiros pelos policiais. E isso sim, fica na boca do povo 2 ou 3 dias, depois eles esquecem que o Tom existiu durante todo o livro, sabe? Então assim, a cidade que estava tão preocupada em condenar aquele homem, depois que ele morreu, o problema foi resolvido, sabe? Não tem mais. Tipo, não tem mais problema, enterrou o problema. Só que o Sr. Hill, que era o acusante, se sentiu humilhado no julgamento pela maneira que o Atticus defendeu o Tom, provando para o júri que o Sr. Hill era um bêbado que batia nas crianças, que não tinha condições de cuidar de uma família, e ele saiu de lá jurando vingança contra o Atticus e contra o juiz. E aí o livro passa, se desenvolve, blá. No final do livro, a Scout tem uma peça na escola à noite, onde ela vai fazer um papel de um presunto, né? Tipo quando a gente vai fazer uma peça, a gente é a árvore, e ela era o presunto, com uma fantasia gigante de arame, assim, uma coisa enorme. E quem vai levar ela lá é o Jim, porque o Atticus tá muito cansado, não tá afim de sair. O Jim e a Scout vão à noite, então, pra escola. Na volta, tá muito escuro e eles são atacados por alguém. Só que a Scout leva um encontrão, ela sente um baque e cai no chão e não consegue levantar. Então ela não vê o que tá acontecendo. Ela só ouve o barulho do Jim brigando com alguém. E aí nisso chega uma terceira pessoa, pega o Jim no colo e leva pra casa do Atticus, e a Scout vai atrás. Na hora que ela chega lá, tá o Jim deitado na mesa esperando o médico chegar. Esse homem que pegou ele atrás da porta, que ela fala que deve ser um fazendeiro que estava lá na escola, né, assistindo a peça e ouviu a gritaria e foi ajudar, o Atticus e a Calpurnia. Aí o médico chega, fala que o Jim só quebrou o braço, mas que ele vai ter que ficar desacordado até o dia seguinte, que vai estar sentindo muita dor e só no dia seguinte que poderia engessar. E eles chamam o delegado. Aí o delegado vai lá onde aconteceu. A hora que ele chega lá, ele encontra o Sr. Hill com a faca enfiada entre as costelas e morto. Aí ele volta até na casa do Atticus, dá a notícia e pede pra Scout contar exatamente o que aconteceu. E a Scout conta e ela pega e fala, aí um rapaz chegou e pegou o Jim e trouxe pra casa. Aí o delegado fala, que rapaz? Aí ela, aquele rapaz ali, e aponta pro rapaz que está atrás da porta. Aí você ainda pensa, meu Deus, uma assombração, só ela que tá vendo. Mas não, aí tem um leve plot twist, que na verdade você já esperava por aquilo, porque é aquele princípio do escritor, né? Se um escritor fala sobre uma faca no início do livro, ele tem que usar aquela faca até o final do livro, senão não tem sentido para colocar aquilo em cena, aquilo na história. E aí a Scout percebe que é o Bull Hadley, o Arthur Hadley, que é o rapaz que ficava recluso lá e que ela nunca tinha visto, e que ela estava louca para ver desde o verão inteiro, e que tinha saído das sombras e ajudado eles. E eles ainda falam que a Scout só não foi morta por causa da fantasia de presunto, porque o Sr. Hill deu a facada e ficou preso na fantasia. Só que o Atticus não entende o que aconteceu ainda. Ele chega pro delegado e fala, amanhã eu vou com o Jim até o tribunal pra ele responder, não sei o que, porque ele tem que responder. Aí o delegado fala, não, você tá achando que o Jim matou o Sr. Hill? Não, você tá doido, seu filho não fez isso não. O Hill tropeçou e caiu em cima da faca dele. Ora, acontece todo dia. E aí o Atticus fala, não, eu faço as coisas muito certo, eu não vou deixar meu filho ser ocultado, eu sei que as suas intenções são boas, mas ele vai responder criminalmente. Aí depois de uma discussão, o Atticus não consegue entender o óbvio, o delegado fala assim, querido, eu não tô protegendo seu filho não, deixa eu explicar aqui o negócio. Eu tô protegendo o Arthur Hadley, tá? Foi ele que matou, obviamente foi ele que matou, tá? Não foi seu filho.
Então eu tô protegendo ele. Então você fica quieto no seu canto. Não fala isso no livro hora nenhuma, não sei se é porque a Scout não sabe o que é, ou se na época não era tratado como um assunto, mas aparentemente o Arthur, ele é um autista e por isso que ele fica tão recluso, não vive bem em sociedade, né? Não quer se expor à sociedade. Até pelos trejeitos dele, de ficar muito calado, ficar muito quieto, apesar de demonstrar que tem afeto por aquelas crianças que ele observava andar na rua todo dia, ele fica muito quieto no canto dele. E aí o delegado fala que se contasse para a cidade, ele ia responder criminalmente? Ia, mas ele ia ser tido como um herói. Ele salvou a vida de 2 crianças e matou um pária que era culpado ainda pela morte do Tom. E que aí que as senhoras da cidade iam em procissão levar comida e agradecer ele pelo heroísmo. E que isso para alguém como ele, tão tímido, eles falam no livro assim, né, tão tímido, seria pior do que a morte. Então eles decidem fazer a justiça pelo que eles sabem que é certo e não a justiça pelos meios legais, o que novamente torna o Atticus aí um herói, né? Um exemplo. Então você pegar esse exemplo e depois destruir no segundo livro, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você for escritor e estiver pensando em fazer isso com a sua obra, não faça isso. É melhor nem lançar. É melhor deixar guardado, tá? Beijo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de O Sol é Pra Todos. É um livro muito bom, recomendo demais. Por favor, leia, vale a pena. E deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, manda pros seus amigos que gostam de ler. Vamos espalhar a palavra, vamos fazer esse canal crescer. 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações em 5 minutos. Vamos. Até daqui 15 dias. Beijo, tchau.